dia. Bom dia. Agradecer ao senhor por estar nos recebendo aqui no seu escritório. É um prazer imenso estar fechando um contrato com o senhor. Foi indicação do Dr. Clércio Nunes, de Salvador. Meu nome é José Leite Ferreira, eu sou presidente do Sintel, e aqui é o colega Roque, também diretor jurídico do Sintel. E nós viemos tratar da questão da ação da RM, do nosso dissídio coletivo. O senhor fez essa apresentação para a nossa diretoria, para os trabalhadores que estão nos ouvindo agora. Também é um prazer para mim estar aqui com vocês, aproximando dessa nova categoria, que eu já tenho um conhecimento mais há longos anos, sou assessor da FENADADOS, então já tivemos no tempo passado uma aproximação muito grande, né? É sempre importante a gente ter esse diálogo, principalmente quando tem um processo de dissídio coletivo, cuja finalidade é solucionar um conflito, e ele acaba se tornando um aumento do conflito e não a sua solução. Eu sou advogado aqui em Brasília, estou há 20 anos em Brasília, sou professor da UNB, de Direito Coletivo, Direito Público, sou pós-doutor em Direito Público pela Universidade de Paris III e atuo aqui no tribunal há esses 20 anos. Então é importante a gente ter, e eu gosto muito de ter esse diálogo com os trabalhadores, para eles saberem que assim, nós não estamos apenas atuando de uma forma, de uma relação formal, mas de uma relação que a gente defende os direitos dos trabalhadores, os direitos fundamentais, e que é importante esse diálogo para eles entenderem que o Poder Judiciário se de um lado não seria a melhor forma de solucionar o conflito, né? Por outro, quando ele soluciona, ele deve ser observado, não usar os recursos para tentar protelar direitos e evitar a efetivação dessas decisões. Existe uma cena da categoria, é o que nós sempre temos dito, né? A categoria se sente frustrada, porque foram 16 dias de greve que nós tivemos juntos com os trabalhadores, uma greve bonita, foi em todo o estado da Bahia, foi sol e chuva, tivemos essa vitória fantástica aqui. Eu acho que o senhor deve assim, ter ideia de que hoje, devido à conjuntura, nós conseguimos 30% de piso no julgamento do dissídio coletivo, onde o presidente do tribunal e a relatora votou contra nós. É uma coisa muito interessante, mas esse trabalho foi graças ao trabalho do nosso escritório, Dr. Clércio, graças à diretoria do sindicato, que nós fizemos, mostramos qual a atividade do Telecom para os desembargadores. Então existe uma expectativa muito grande da categoria, porque esse dissídio era para ter sido pago desde 14 de setembro, até hoje não saiu, são 7 meses. Então nós gostaríamos de fazer algumas perguntas ao senhor. Em que fase está o processo agora, que chegou em Brasília? Olha, depois que foi concedido o efeito suspensivo pelo presidente do tribunal, nós fizemos o agravo regimental pedindo a reconsideração, ele não reconsiderou e agora está com a ministra Cátia Arruda, que é a relatora do processo, né? Quando o processo chega ao relator, ele é que vai estudar para elaborar o voto para o julgamento, então ele que dá o voto condutor da decisão. Então nessa fase atual, ele está com a ministra relatora, que é a ministra Cátia Arruda. O que é efeito suspensivo? Para o trabalhador entender bem o que é efeito suspensivo. O efeito suspensivo ele foi criado na lei, já ainda no governo Fernando Henrique, que é uma forma de você evitar o cumprimento da decisão. Então, é um recurso que se tem a partir do Tribunal Regional, lá no caso de vocês, da 5ª Região, julgou o dissídio coletivo, e aí há um recurso de efeito suspensivo, que é para evitar o cumprimento da decisão do tribunal até que o Tribunal Superior do Trabalho julgue. Então isso é chamado efeito suspensivo, né? Então dos pontos em que recorre pode ser concedido ou não. No caso foi concedido esse efeito suspensivo. Mas isso aí não inviabiliza o nosso processo, né? Continua... Não, ele continua, ele vai, suspende aquela parte determinada, né? No caso de vocês o piso, o não pagamento do piso diferenciado, e a partir até o julgamento do tribunal aqui, né? A partir do julgamento, ele retroage inclusive a data do julgamento do Tribunal Regional do Trabalho. Tá? Se reformar a decisão, mantiver, aliás, a decisão do tribunal no julgamento
da seção de dissídios aqui em TST, essas diferenças retroagem a partir do julgamento do Tribunal da Bahia. Ah, que boa notícia. Doutor, até porque nós tínhamos um entendimento, né, Roque, de que se por um acaso o efeito suspensivo, ele, mesmo nós ganhando, desobrigaria a empresa a pagar o retroativo. Então quer dizer que a empresa paga o retroativo se não ganhar. Se ganhar, já paga o retroativo. Então é boa notícia para os trabalhadores, né? Inclusive, doutor, gostaria de saber se esses retroativos são corrigidos. Eles são, não, na verdade ele vai pagar em termos de diferenças que vai ter uma correção geral, né? Por quê? No dissídio coletivo, a decisão, o cumprimento, né? Ou seja, essa decisão que o tribunal dá nesse caso, o cumprimento é imediato, tá certo? Então, julgou hoje, a empresa tem que pagar, né? Tendo o efeito suspensivo, você suspende só até o julgamento pelo Tribunal Superior. Mantendo a decisão do tribunal, ele retroage a data. Então, esses 7 meses vai ser pago como diferença de salário e aplicada a correção. Tá? Inclusive para os desligados, né? Todos os delegados. Os demitidos vão ter a diferença com o limite na sua demissão, da data da demissão. Próximos passos para a nossa defesa. Olha, nós apresentamos a defesa mostrando que há possibilidade da empresa, ao contrário do que ela alegou, no cumprimento efetivo dos pisos salariais e das decisões na sua integralidade, né? O que a empresa está discutindo é a impossibilidade do tribunal conceder esse reajuste. Nós estamos querendo demonstrar que o tribunal pode conceder sim e que isso não fere a Constituição, pelo contrário, garante os princípios constitucionais de proteção do trabalhador, dignidade humana, etc. O que nós vamos fazer agora? Vamos apresentar memoriais para os ministros da sessão de dissídio para demonstrar essa possibilidade jurídica no pagamento, né? O efeito suspensivo não é a antecipação do julgamento, é uma medida provisória, né, que se dá de forma provisória para discutir o caso. Então, o fato de ter dado o efeito suspensivo não significa que houve a perda do direito, né? E é isso que nós vamos buscar, ou seja, entregar os memoriais, conversar com os ministros para mostrar a realidade da categoria e mostrar que há plena capacidade no cumprimento da decisão. Não só por isso, né, doutor? Até porque quem paga é a operadora, né? Exatamente. Então a RM é apenas uma fase, né? Exatamente. Da precarização. Porque na verdade quem paga tudo é a Oi, que é a operadora, né? É a contratante, né? Isso é importante também o trabalhador ficar ciente disso. E, doutor, o senhor tem previsão de prazo para a conclusão do processo, esse processo? Olha, é difícil você precisar um prazo fixo. O que dá para perceber é que a sessão de dissídios coletivos aqui no TST está com uma pauta muito em dia e geralmente ela demora aí, a partir da chegada do relator, entre 1 mês e 2 meses para entrar em pauta. Então a pauta na SDC, no TST, é uma vez por mês. Então pode ser que já entre no mês que vem, né? Não é uma certeza, né? Mas há grande possibilidade de já entrar no mês que vem, ou no mais tardar no mês de maio. Doutor, me fale um pouco sobre o colegiado, né? O senhor falou que está com a ministra Cátia Arruda. Cátia Arruda. No colegiado, lá na Bahia, no nosso colegiado foram 5. Aqui em Brasília, o colegiado são quantos votos? São 5 também. São 5 também, né? Então nós tem que ser 3-2 para nós, né? Eu vou passar para Roque agora, pessoal, porque vocês sabem que Roque é o coordenador da negociação com a RM, ele que esse ano também vai continuar na negociação com a RM. Pois é, doutor. Nossa database é junho. Quando devemos entregar a pauta? Olha, a pauta ela deve ser entregue normalmente, não é o fato de ter esse dissídio coletivo, né, e essas cláusulas, porque na verdade a sentença normativa de vocês já está vigorando. Nas demais cláusulas que não teve o pedido de efeito suspensivo, ela está vigorando e deve ser cumprida. Então a entrega da pauta deve ser a que normalmente faz com 30 dias de antecedência do início da database, né?
né, sem diferença nenhuma. Aprovação de pauta, colocar a pauta de reivindicação e entregar diretamente para a empresa. Certo. Nós sentaremos na mesa de negociação com a empresa ou será mais um dissídio? Não, vai sentar com a empresa normalmente. É um processo negocial regular. Tá? Na montagem da pauta, é considerado o piso em vigência ou o nosso? Eu acho que na pauta vocês têm que colocar com as indicações do piso decidido, né? Que foi decidido pelo tribunal, né? Não só para efetivar esse piso, mas também por uma reivindicação, independentemente do resultado do Tribunal Superior do Trabalho, é uma reivindicação a esse piso que deve ser reafirmado na pauta de reivindicação. Outra coisa, a RM está dando curso de multiskill, ótica multiskill, certo? Esses óticos multiskill é uma maneira de driblar, né, nossos ganhos. Então, o que está acontecendo? Com o salário mínimo, o que poderemos fazer, já que a Serrede está pagando piso de 950, já com essa nomenclatura de multiskill? Assim, em termos de uma atuação mais efetiva, acho que deve buscar a tentativa de adequação do equilíbrio dessas remunerações, né? E entrar mesmo como uma pauta de reivindicação, mesmo como uma luta. Nós não podemos esquecer que muitas vezes não é o direito que concede o seu próprio direito, mas é essa reivindicação, essa organização dos trabalhadores que unidos acabam reafirmando o direito que muitas vezes o judiciário fecha os olhos para eles, né? Sobre isso aí, doutor, nós temos a visão. O que acontece? A empresa ela tem um receio de perder esse processo, né? Até porque a Oi hoje, né, Roque? A Oi hoje está muito preocupada com isso, né? Então, o que é que nós entendemos qual é o desenho? A Oi tem a Serrede, que é a empreiteira da Oi, que paga 950. É um multiskill que faz várias atividades. Ele tem um cargo para fazer várias atividades. Então, na RM não tem multiskill. Então, nós entendemos que existe a possibilidade deles perderem esse processo da RM pagar e já está formando esses trabalhadores para ser multiskill. Certo. Só que com uma diferença, porque na Serrede eles pagam 950 e na RM eles estão pagando o salário mínimo, R$ 788. O senhor vê, o que é que o senhor orienta a gente? Aguardar o dissídio coletivo para a gente já começar a atuar em cima disso, desses trabalhadores que estão tomando o curso, ou já, se tem alguma possibilidade de entrar com ação já pleiteando a comum de função, ou juntar com uma questão lá da Serrede que paga 950. O que é que o senhor orienta a gente a nós fazermos? Para uma ação judicial, quer dizer, esse piso teria que estar formalizado, né, para você pedir uma equivalência ou uma igualdade, né, a partir da própria Convenção 111 da OIT, em razão do mesmo grupo econômico, etc. Então teria que ter a decisão já do dissídio. É o seguinte, a empresa, desde o período da greve, os 16 dias de greve, a empresa vem demitindo os trabalhadores gradativamente. Cada semana demite 20, 30, 40. E o que podemos fazer? Porque já que não está demitindo em grande massa, de uma só vez, porque caracteriza demissão em massa, aí ela justamente está driblando a CLT. Então, como podemos agir perante essas irregularidades? Porque ela está minando, né, os trabalhadores, né, de uma forma, retaliando os trabalhadores que participaram da greve, mas está demitindo aos poucos. Que maneira a gente podemos evitar essas demissões? Já que a nossa legislação ela não tem uma definição do que é uma demissão coletiva. Então isso significa o seguinte: para eu caracterizar uma demissão coletiva, não necessariamente eu preciso ter 100 demissões, 50, 200, 300. Né? Eu acho que nesse caso, para a gente conseguir demonstrar que há uma intenção de demissões coletivas, mas parceladamente, uma representação do Ministério Público para que ele faça a investigação, né? Abre o inquérito, por exemplo, juntando os CAGEDs, juntando todos os registros
que a empresa faz, dá para você ter uma noção do que representa essa demissão mensal. Ou seja, se ele demite todo mês 30, 40 pessoas, 15 pessoas, no curso de um ano você tem um número considerável de demissões que pode ser considerado como demissão coletiva e começar a exigir um outro critério. Ou seja, o fato de ser pontual também não descaracteriza a demissão coletiva, né? Então o importante é ver isso, para mostrar, para a gente perceber qual é a gradação dessas demissões, né? E ter essa prova, esse elemento de prova, e aí sim questionar essas demissões, né? O que hoje tem é que no caso de demissão coletiva, elas precisam passar por um processo de negociação coletiva prévia, né? O que não quer dizer que não possam ocorrer, as demissões não possam ocorrer, né? Agora é importante esse procedimento investigatório por parte do Ministério Público, que ele tem o poder de requisitar os documentos e obter essas informações. É o seguinte, a RM teve um período que a RM estava descontando os ADVs, né, dos trabalhadores. ADV é o adiantamento de viagem. Agora, de que jeito? Os supervisores, coordenadores e gerentes lançavam os ADVs na conta do trabalhador. Foi uma fraude que foi descoberta, inclusive o sindicato fez a denúncia, no qual foi desligado esses mal profissionais. Só que a empresa não reembolsou os trabalhadores. E o que aconteceu? Teve trabalhador que teve desconto de 1.200, 1.500, 800 e a empresa não reembolsou. Aí eu queria saber de que maneira a gente pode fazer para que o trabalhador seja ressarcido desse prejuízo que foi gerado através de uma fraude dos gestores da própria empresa. Reconheceu a fraude, mas não reembolsou os trabalhadores que foram lesados com essa fraude. Como eu acho que, assim, não tendo o detalhamento do caso específico, né? Mas como são adiantamentos de viagens e que não viajou, que não viajou, né? Mas é geral para aqueles que viajam, se há um prejuízo desse, aí no caso poderia pensar numa ação coletiva, né? Por quê? Porque o direito é igual, é o adicional de viagem, né? O valor dele individualizado é outro. Então aí você poderia pensar numa forma de uma ação coletiva para eles terem esse pagamento, tá? Então a princípio daria para pensar algo nesse sentido. Vou fazer uma pergunta só. Inclusive em relação à ferramental, a empresa ela estipula um prazo de 24, 48 horas para devolver o ferramental, né? Só que porventura o trabalhador se atrasa, por exemplo, o trabalhador sai de uma região interior da Bahia, que tem cidade interior da Bahia que dá 900 quilômetros, como lá para lá de Xique-Xique, lá de Barreiras, que dá 900 quilômetros. Então não há tempo hábil para entregar o ferramental. Então a empresa desconta na sua rescisão, certo? E não há um bom senso da empresa de estender o prazo para a devolução do material para esse trabalhador. Então ele já fica penalizado. Inclusive teve um caso recente agora que um trabalhador faleceu no trabalho, foi assassinado, e a empresa descontou da viúva. Quer dizer, mostrou o documento que tem. A viúva foi descontar, foi devolver o ferramental, a empresa não aceitou, dizendo que já teria passado do prazo, e apresentou o desconto, que deu R$ 2.170. Aí é um absurdo isso. Agora, de que maneira a gente poderia evitar esse tipo de irregularidade, né, por parte da empresa? Porque a gente entendemos que é uma irregularidade, né? Esse é o tipo de irregularidade, de abuso, do abuso do próprio exercício autoritário, né? Ou seja, é uma empresa autoritária. O importante seria a possibilidade de colocar no acordo coletivo mecanismos de controle de prazo, mas elastecido, né? E considerar o seguinte, que na verdade o que importa para a empresa é a devolução, não o prazo, né? Então não é porque eu tenho um prazo de 24 horas, passei o prazo, que quando eu for devolver ferramental ela não pode exigir, ela se recusa, né? Isso ela não pode fazer. Agora, o ideal seria tentar fazer uma regulamentação via acordo coletivo, senão as questões passam a ser individualizadas também. E aí
trabalhador acaba se prejudicando porque a impossibilidade de entrar com ação individual no curso de contrato de trabalho, né? Então, a tentativa de regulamentar algo via negociação coletiva seria o ideal. Ok, doutor, muito obrigado pela entrevista, sucesso aí, doutor, estamos torcendo, né? E como o senhor falou, né, precisamos vir aqui também, o doutor estava conversando conosco, o pessoal da diretoria, que não é importante somente a questão técnica, é muito importante, mas a questão de, como o trabalho que nós fizemos lá, de mostrar o que é telecom para os ministros. E ele já nos fez o convite aqui de vir dar uma conversada com os ministros, né, doutor? Exatamente. Para tentar mostrar nosso trabalho e também mostrar que nós estamos aqui interessados nesse processo. Que esse processo, doutor, todo o Brasil está de olho, né? Está de olho, está aguardando. Inclusive temos lá a sentença do Santa Catarina, que vamos passar para o senhor, que eles estão cumprindo a sentença de Santa Catarina. Na Bahia eles não estão cumprindo. O entendimento do doutor é que deveria estar cumprindo. E, doutor, eu gostaria de agradecer ao senhor. A mensagem que eu daria para os trabalhadores é que em toda relação coletiva e relação de trabalho, em que a gente tem esse conflito capital-trabalho, os trabalhadores precisam se manter unidos. E mesmo quando nós buscamos uma solução jurisdicional, da justiça, muito embora a sua morosidade seja algo regular, normal, que não deveria ser, mas deve acreditar que há essa expectativa e essa possibilidade efetiva de que esses direitos sejam conquistados, né? O importante é que eles sejam conquistados de forma autônoma, participativa, e por isso a importância de acreditar e se reunir de forma coletiva para essa reivindicação, né? E para a diretoria, eu me coloco à disposição aqui em Brasília para ajudar todos vocês, colaborar, e agradeço também a confiança de mantermos, e com certeza essa relação pode se aprofundar mais e ser mais duradoura. Ok, doutor, muito obrigado pela entrevista.